Oi, você já parou para pensar em como a história do nosso Brasil, ela vai sofrendo ao longo do tempo muitas e muitas mudanças e às vezes essa mudança não é para o nosso bem? Você já reparou isso no Brasil? O jeitinho brasileiro? Hoje eu quero contar um pouquinho para vocês sobre como foi implantado a República no Brasil. Olha só. Quando o Brasil passa pela independência em 1822, o Brasil foi o único país na América do Sul a implantar, a continuar, dependendo, vamos dizer aí, da sua metrópole. Então, no Brasil, em 1822, com a proclamação aí da independência, Dom Pedro I implanta no Brasil o quê? Uma monarquia. E essa monarquia é o quê? Absolutista. Então, nós temos aí, nesse período, não foi uma luta pela liberdade, ideias republicanas, nada disso, né? O povo nem sabia o que era a independência do Brasil nessa época, em 1822. Daí você pode tirar um pouquinho, né? Então, olha só, o nosso processo de independência, os heróis do Brasil são muito construídos. Você já parou para pensar nisso? Então, olha só, 1822, independência do Brasil. De 1822 até 1889, em todo o processo brasileiro toda a política era monarquia, a nossa política era monarquia, não era isso? Então nós vamos ter Dom Pedro I, período regencial e segundo reinado. E aí em 1889, a monarquia estava muito desgastada, nós vamos ter o quê? A proclamação da República. Mas o que foi a proclamação da República, professora? Então olha só. O que foi? Você sabe o que foi, né? Mas presta atenção, como que aconteceu o processo de republicano no Brasil? O povo participou, as ideias eram realmente liberais, como que era? No finalzinho aí da monarquia, nós vamos ter a formação de dois partidos. Em 1888, 1899, nós vamos ter a criação do PRP e do PRM. Era o Partido Republicano Mineiro e o Partido Republicano Paulista. Vai ter esses dois partidos. Quando nós temos a formação desses dois partidos, inicia no Brasil aí, já em 1888, vindo desde 1850, várias leis abolicionistas. E em 1888 a gente tem a abolição da escravatura. Então nós tínhamos os cafeicultores, uma elite no Brasil estava muito desinteressada na monarquia. Então eles vão apoiar os partidos, tanto PRP como PRM, ok? E aí a gente tem um ponto muito importante aí. Que ponto seria esse? O fortalecimento dos militares. Mas como eles se fortalecem, professora? Eles vão se fortalecer com a Guerra do Paraguai. Você já ouviu falar da Guerra do Paraguai? Eu tenho essa aula aqui sobre o segundo reinado e lá eu vou falar sobre ela. Então, com a Guerra do Paraguai, querendo ou não, alguns discordam nas desconstruções da história, alguns não concordam que o exército se fortaleceu, mas os fatos estão aí e a gente vai ver a proclamação da República sendo feita por quem? Marechal Deodoro da Fonseca, que até nem queria fazer muito, essa proclamação, porque ele era meio que amigo ainda do Dom Pedro. E aí, gente, o que acontece? Com a Guerra do Paraguai, o exército vai dar uma fortalecida. E eles voltam para o Brasil a favor da abolição. A guerra foi em 1871, viu? E aí nós vamos ter o fortalecimento desse exército e eles voltam para o Brasil querendo participação política, ok? Então, quando eles voltam para o Brasil querendo essa participação política, eles vão ser a favor das ideias republicanas, e já falei, e da libertação dos negros, ok? Dos pretos, dos escravos. Então eles querem essa libertação, e aí, gente, vai ter os cafeicultores, uma elite também que era contrária às ideias da monarquia, de continuar sendo uma monarquia, porque era hereditária. Então o que eles vão fazer? Eles vão proclamar a nossa independência. Ok, a independência não, a proclamação da República. Daí é implantado os primeiros anos de república, de 1889 a 1894. Nesse período, que é um período curto, foi chamado de República da Espada. Por quê? República da Espada porque foi proclamada por Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, ok? Desses dois caras aí. Então nós temos esses dois proclamando a República no Brasil, mas nós vemos aí que vamos ver aí nesse processo que era totalmente centralizadora, era
Nós tínhamos uma república voltada não para as ideias democráticas, né? Nós vamos ter Marechal I, depois veio o Floriano, que ficou conhecido como Marechal de Ferro. Nós vamos ter no governo de Floriano Peixoto dois conflitos muito fortes, não é isso? E eu quero destacar para vocês, nesse momento, essas disputas de poder. Então, isso que eu falei para vocês sobre os militares se fortaleceram, nós chamamos nesses primeiros momentos de república de questão militar. Questão militar. Os militares querem maior participação. E também tem a questão religiosa, olha só. Desde a independência do Brasil, na primeira Constituição em 1824, nós vamos ter aí a implantação de ideias, de artigos, né, dentro da Constituição, onde a Igreja Católica era a igreja oficial e foi instituído o padroado. O que era o padroado? Onde o imperador que domina, vamos dizer assim, a igreja. Então o Estado está acima da igreja, ok? É a igreja oficial, mas é o Estado é que manda aí nos cargos da igreja. Então havia uma interferência muito grande e olha só, além da interferência ainda tem essa questão da monarquia, da maçonaria. Era uma monarquia, Dom Pedro I e os seus, né, aliados, vamos dizer assim, praticavam a maçonaria. E a igreja, né, meio que permitia essa participação desses maçons dentro, né, das suas práticas religiosas. Aí o que vai acontecer? O que foi essa questão religiosa? Nós vamos ter aí, com a proclamação da República, nós vamos ter aí a questão religiosa, que significa o seguinte: a igreja não quer mais interferência de quem? Do imperador nas suas decisões. Então é o rompimento, né, questão religiosa, é o rompimento entre igreja e Estado, ok? E o Brasil se torna um Estado laico, não é assim? O Brasil é um Estado laico hoje, meninos? Pensa aí comigo, você que está ouvindo a aula, é laico ou não? Deixa aqui nos seus comentários o que você acha do nosso Brasil nesse sentido religioso, né? Vira e mexe, a gente vê aí várias discussões sobre esse assunto, né? Que tem uma Bíblia lá no Congresso, que tem um crucifixo, né? E aí alguns, né, não aceitam que o Brasil, de certa forma, realmente seja um Estado laico, como diz lá na Constituição. Ok? Então, beleza, gente. Questão militar, questão religiosa e quero destacar para vocês também algumas outras coisas. Quero destacar nesse período de Floriano Peixoto dois acontecimentos muito importantes, duas revoltas. Na primeira revolta, que a gente chama de revolta da Armada, no primeiro levante, nós vamos ter aí o afastamento de Deodoro da Fonseca. Com as pressões que estavam acontecendo, Deodoro acabou renunciando, né? Ele saiu, ele abriu mão. E aí vem o vice de Floriano Peixoto aqui, a partir de 1893, mais ou menos, nós vamos ter aí esse governo de Floriano Peixoto, e nesse mesmo ano nós vamos ter aí a segunda revolta armada, que começou em setembro de 1893. Nós vamos ter aí como líderes dessa revolta Custódio de Melo. E em 1893 nós vamos ter aí mais um confronto, né, grande a partir da segunda revolta armada, e aí Floriano Peixoto ele vai conseguir governar, né, até 1894. E aí depois nós vamos ter o primeiro presidente civil, Prudente de Moraes, proclamado aí a República. Então nós vamos ter a Constituição. Eu quero destacar para vocês alguns pontos da Constituição. Olha só, nós vamos ter aí uma república, vai ser implantada uma república federativa. O nome do Brasil era Estados Unidos do Brasil. Você sabia disso? Olha o nome do Brasil na proclamação. No período, gente, aí depois, desde 1808, com a vinda da família real, nós vimos a presença dos ingleses aqui no Brasil. Quando é proclamada a República, tinha a doutrina Monroe. E aí, o que acontece? Com a doutrina Monroe, nós vamos ter a presença dos Estados Unidos aqui. Né? Assim, meio que trocou. Eram os ingleses e agora os americanos do norte. Não é assim? Que nós também somos americanos. E aí, essa influência dos Estados Unidos aqui no Brasil. Né? E aí, nós temos até o nome influenciado pelos Estados Unidos. Nós vamos ter, o governo era presidencialista, dividido em 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, fora poder moderador. E não temos mais.
nós vamos ter o voto descoberto, aberto, permitindo aos homens maiores de 21 anos e alfabetizados. Findava o voto censitário e exigia a alfabetização. Nossa, gente, pensa no negócio, pensa comigo aqui. O Brasil não tinha acabado de libertar os escravos? Gente, 80% da população no Brasil nessa fase aí era o quê? Analfabeta. E aí o que eles fazem? Só os alfabetizados poderiam fazer o quê? Votar. Olha só a desigualdade, né? Desigualdade política, desigualdade social. Então a gente tem aí, né, esses momentos onde as pessoas, né, elas não tinham aí voz ainda. E isso é muito recorrente no Brasil. Então começa a partir, né, de Floriano Peixoto um governo constitucional, baseado em quê? Baseado na Constituição que foi implantada aí após a proclamação da República em 1889. Esses são os pontos básicos. Vou resumir para vocês. Então eu venho de uma política aí, de uma monarquia, não é isso? Depois da monarquia eu tenho a proclamação da República, primeiros presidentes do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, que eram o quê? Eram militares. E depois a gente tem o início aí da política do café com leite após a saída de Floriano, ok? Esse foi um resuminho aí para vocês. Pense bem em quem você vota e pense bem, analise bem as propostas para você dar o seu voto, viu? Você pode fazer a diferença com o seu voto, tá bom? Tchau, tchau. Se inscreva no meu canal, dê o like aí e, claro, vamos, né, através da nossa cidadania, através do nosso voto, da nossa participação, vamos melhorar o Brasil que nós temos, ok? Tchau, tchau.